Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos fazer um estudo aprofundado sobre o fim dos tempos, de acordo com o que Jesus Cristo nos revelou no Evangelho segundo Mateus. Prepare-se para mergulhar em uma das passagens mais desafiadoras e reveladoras das Escrituras Sagradas. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus, também conhecido como o Sermão Escatológico, é uma das falas mais densas e complexas de Jesus sobre o futuro da humanidade e o destino final da criação. Este capítulo nasce de uma pergunta profundamente humana feita pelos discípulos. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Essa questão, carregada de expectativa e ansiedade, reflete o anseio universal de entender os mistérios do tempo e do propósito divino. As palavras de Jesus em resposta são como um mapa espiritual. Ele não apenas descreve os sinais que antecedem o fim, mas também oferece advertências, conselhos práticos e, sobretudo, um convite à vigilância e à fé perseverante. A leitura atenta deste capítulo, com o auxílio da exegese bíblica e da hermenêutica cristã, nos ajuda a compreender que o discurso de Jesus não é apenas uma previsão de catástrofes, mas um chamado para discernir os tempos à luz da soberania de Deus. Jesus começa com uma exortação que ecoa através dos séculos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Essa advertência é fundamental, pois o engano espiritual é o primeiro e mais sutil dos sinais do fim. A multiplicação de falsos cristos, falsos profetas e movimentos que distorcem a palavra de Deus é uma constante na história da Igreja. A apostasia, ou seja, o abandono da fé verdadeira, não é apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade presente, um fenômeno que se intensifica à medida que o tempo avança. A teologia reformada, por exemplo, destaca que o engano não virá apenas de fora, mas também de dentro da comunidade cristã, o que exige um discernimento espiritual aguçado e uma fidelidade inabalável à verdade revelada nas Escrituras. Jesus também descreve sinais concretos: guerras, rumores de guerras, conflitos entre nações, fome, pestes e terremotos. Esses sinais, chamados por ele de o princípio das dores, nos remetem à imagem das contrações de parto, uma dor que precede o nascimento de algo novo. Aqui, Jesus nos ensina que o sofrimento humano e as crises globais, embora assustadores, não são o fim em si mesmos, mas parte do processo que culmina no cumprimento dos desígnios divinos. A escatologia bíblica, especialmente à luz das profecias do Antigo Testamento e do livro de Apocalipse, nos mostra que Deus não está ausente no caos. Ele está conduzindo a história para o seu clímax redentor. No versículo 14, Jesus destaca um ponto central da missão da Igreja: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esta declaração revela que a proclamação do Evangelho não é apenas uma tarefa evangelística, mas um sinal escatológico essencial. O avanço da mensagem de Cristo até os confins da terra está diretamente ligado ao cumprimento do plano divino. Como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 11, 25, há um tempo determinado para que a plenitude dos gentios entre no reino, e a evangelização global é parte integrante desse mistério. Portanto, o chamado missionário é, antes de tudo, uma resposta ao próprio comando de Jesus e um ato de cooperação com o propósito eterno de Deus. Jesus também alerta para um tempo de grande tribulação, um período de sofrimento sem precedentes, que muitos associam ao cerco de Jerusalém no ano 70 d.C., mas que, à luz de uma análise teológica mais ampla, aponta para eventos ainda futuros. O abominável da desolação, mencionado por ele, remetendo à profecia de Daniel, é visto por muitos estudiosos como um sinal de uma crise global final,
onde haverá uma intensificação da perseguição aos cristãos, uma corrupção das instituições e uma crescente hostilidade contra a fé bíblica. A tradição escatológica reformada e dispensacionalista, embora com interpretações distintas, converge na ideia de que o sofrimento da Igreja será uma realidade escatológica até a gloriosa vinda de Cristo. E é justamente essa vinda que Jesus descreve de forma majestosa, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá confusão ou ambiguidade. Será um evento cósmico, visível, irresistível, que envolverá toda a criação. O colapso das ordens naturais, o escurecimento do sol, a queda das estrelas, o abalo das potências celestiais, são sinais de que o mundo como conhecemos está chegando ao fim, para dar lugar ao novo céu e à nova terra, prometidos em Apocalipse 21. Por fim, Jesus conclui com uma exortação à vigilância, usando metáforas poderosas como a do ladrão que vem de noite e do servo fiel que aguarda o retorno do seu Senhor. A lição é clara. A expectativa pelo fim dos tempos não deve gerar medo paralisante, nem obsessão por datas, mas uma fé ativa, uma vida de santidade e um compromisso radical com o Evangelho. O verdadeiro preparo para o retorno de Cristo não está em cálculos ou previsões, mas em viver de forma irrepreensível diante de Deus, sustentados pela graça e firmes na esperança. Assim, quando olhamos para Mateus 24, entendemos que o fim dos tempos não é apenas o encerramento de uma era, mas o início glorioso de uma nova criação. É a consumação da promessa de Deus de restaurar todas as coisas, de estabelecer seu reino eterno e de enxugar dos olhos toda lágrima. Para o cristão, o fim dos tempos é, na verdade, o princípio de uma eternidade de paz, justiça e comunhão plena com Deus. Que essa mensagem nos inspire a viver com discernimento, fé perseverante e uma paixão renovada por anunciar a verdade do Evangelho a todos os povos. Se você quer entender mais sobre as profecias bíblicas e se preparar para o retorno glorioso de Cristo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Vamos juntos estudar a palavra de Deus e crescer na fé, aguardando ansiosamente o dia em que veremos o Rei dos Reis vindo nas nuvens com poder e grande glória. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo até o final. Que o Senhor Jesus Cristo te ilumine e te proteja sempre e até o nosso próximo vídeo.